Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa live, nossa terceira live da manhã abençoada, aqui no TikTok, aqui também no Instagram. Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa terceira live da manhã abençoada, aqui no TikTok e aqui também no Instagram. Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia. Deixei aqui no chat o nosso texto base de hoje e também o louvor. Eu vou deixar aqui também no. Isso, eu tô no TikTok e também aqui no Instagram. Eu vou deixar aqui o texto base também no Instagram e já mandei aqui no TikTok. Daqui a pouco nós já iniciamos. Bom dia, Bruna, César, Kleber, Maria. Bom dia, bom dia. Isso, eu deixei aqui em cima, Flávio. O texto base e o louvor. É o mesmo arroba, tanto aqui do Instagram quanto do TikTok, é o mesmo arroba. Daqui a pouco nós já iniciamos com a palavra, com o louvor. Todos bem-vindos. Vamos iniciar essa terceira live, nossa manhã abençoada. Bom dia, Elisa, Edney, Augusto, Paulo. Bom dia, bom dia. Eu vou deixar fixado aqui no Instagram. Igor, Augusto, Maiara, sejam bem-vindos. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que bens poder compartilhar com vocês um pouquinho a palavra do Senhor. Iniciar esta manhã de uma forma diferente, com a palavra, com o louvor. Estamos aqui no TikTok e também no Instagram, tá? O mesmo arroba, o Guilherme.Batista. O Guilherme.Batista. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa terceira live, manhã abençoada. Amém, amém. Glória a Deus. Deu pro pessoal chegar aí. Nós iniciarmos essa live.
Bom dia a todos, bora lá então, nossa terceira manhã abençoada, glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão chegando agora também sejam bem-vindos. Nós estamos aqui no TikTok e também no Instagram, @oguilherme.batista, tá? Então estamos aqui no Instagram, pessoal do Instagram aqui, sejam bem-vindos, a paz do Senhor a todos, pessoal do TikTok, sejam bem-vindos também. E a palavra, eu vou mandar aqui de novo, e vou fixar ela aqui no TikTok, fixado, aqui no Instagram tá fixado também, tá? O nosso texto base está em Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 6. Vai dizer assim a palavra do Senhor: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, então Jeremias, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A palavra do Senhor para nós meditamos nessa manhã, Jeremias capítulo 18, versículo 1 ao versículo 6. É muito interessante quando nós falamos dessa passagem, porque ela é muito conhecida, e nós falamos muito sobre quebra esse vaso, pai, pai, me quebra de novo, me quebra, pai, me quebra, quebra. Só que não é bem assim. Não é bem assim que funciona, e esse contexto não é bem assim que aconteceu. Não foi bem o oleiro que quebrou o vaso. A palavra do Senhor vai dizer para nós que Deus falou para Jeremias: Jeremias, vai até a casa do oleiro, e lá você vai ouvir minha palavra. É interessante porque quando Jeremias ele chega lá, a última coisa que acontece com ele é ouvir alguma coisa. Ele chega na casa do oleiro e Deus não fala com ele. Pelo menos não com palavras, não ouvindo alguma coisa. Ele chega na casa do oleiro e eu imagino Jeremias chegando lá, cruzando o braço, olhando para um lado, para um outro, tentando talvez limpar a orelha. Será que o Senhor está falando e eu não estou ouvindo? Será que tem uma coisa me impedindo de ouvir a voz do Senhor? Porque ele falou para mim vir aqui à casa do oleiro e não está acontecendo nada. Só que ele olha e o oleiro trabalhando. Tá lá formando um vaso, formando um vaso, formando um vaso. E como não tem mais nada para ele ver, como não tem mais nada ao redor, só tem um oleiro trabalhando, não tem voz nenhuma, ele simplesmente observa o que o oleiro está fazendo. Como está sendo feito o trabalho do oleiro ali com aquele barro, formando o vaso. E a palavra diz que quando o Jeremias estava lá, o barro se lhe estragou na mão. Em outras versões, se quebrou na mão do oleiro. Muito importante prestar atenção nas frases, nos textos, para não criar um contexto diferente, sabe? Ficar inventando pretexto por texto fora do contexto. Porque a gente vai falar assim: ah, mas quebra. Não. Esse contexto aqui de Jeremias, o oleiro não quebrou o vaso. Foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Não foi a falta de técnica, de habilidade do oleiro que fez com que o vaso se quebrasse. Não. Não foi porque ele colocou a mão pesada, porque ele apertou demais. Não, foi porque o barro ainda não tinha estrutura para se tornar um vaso. Foi porque o barro não conseguiu passar pelo processo de modelagem. Então não foi o oleiro. Não faz lógico o oleiro querer quebrar vaso, já que ele está trabalhando para isso. Já que isso custa tempo e dinheiro para ele. Não faz sentido nenhum. Então ele está formando e aí de repente o vaso ele quebra. Só que o oleiro ele olha para o barro e a palavra do Senhor diz que tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Ou seja, ele pegou aquilo que tinha e não descartou. Ele pegou o vaso e começou a moldar de novo e fazer de novo. Isso me leva à reflexão de que muitas das vezes nós queremos ouvir a palavra do Senhor,
E o Senhor nos responde que vai falar conosco. Envia um profeta, envia um missionário, um pastor, um irmão, e fala conosco. Fala de um posicionamento da nossa parte, fala de um ambiente que nós deveríamos estar. E quando nós chegamos no ambiente, parece que a gente não ouve. Parece que a gente não está acontecendo nada. E a palavra do Senhor é: quero ouvir a minha voz, dispõe-te dessa casa do oleiro. Ou, traduzindo aqui para a cabeça de pregador, se posiciona para ouvir a minha voz. O que falta muitas vezes da nossa parte para ouvir a voz do Senhor é posicionamento. É nós estarmos no ambiente, no local, no horário, com as pessoas que o Senhor quer que nós estejamos para ouvir a voz dele. E muitas das vezes essa voz do Senhor, essa resposta do Senhor, vem depois de nós contemplarmos aquilo que o Senhor estava fazendo. Porque Jeremias chega lá e não ouve a palavra direta, não ouve uma resposta direta, não ouve uma ministração, uma profecia direta do Senhor. Ele teve que contemplar aquilo que estava acontecendo para depois o Senhor usar aquela situação para falar com ele. E quantas vezes nós queremos resposta, queremos falar com o Senhor, queremos que o Senhor fale conosco, e a resposta do Senhor é: vai lá, continua vendo, continua contemplando o que está acontecendo e depois eu trarei a explicação para você. Sabe, há ambientes que nós estamos, as situações que nós estamos vendo, que nós falamos: Senhor, está errado, não concordo, não é isso, não deve. E a palavra do Senhor está sendo: se acalma. Aguenta mais um pouquinho e você vai ver o que vai acontecer. E você vai ver o poder, a manifestação da minha glória neste lugar, nesse ambiente, no seu trabalho, na sua família. Porque às vezes a palavra do Senhor vem depois de situações que o Senhor nos permite viver, contemplar. No caso de Jeremias, ver. Jeremias não fez nada. Ele não falou: não, deixa que eu ajudo você. Não. Deixa o oleiro trabalhar. E enquanto o oleiro trabalha, Deus trabalha na sua vida. Enquanto o oleiro trabalha, Deus vem com a ministração sobre a nossa vida. Enquanto o oleiro trabalha, Deus vem com a palavra sobre a nossa vida. Ou seja, enquanto as situações estão ocorrendo, nós que estamos pautados numa palavra do Senhor, aguardamos ouvir a voz daquele que prometeu, daquele que falou, daquele que nos ensinou, que é o próprio Senhor. Então, não fiquem ansiosos, preocupados ou desatentos, porque o Senhor não está falando claramente, porque muitas das vezes o Senhor está falando e nós não estamos atentos. É aquela situação no trabalho que está acontecendo e aí a gente não sabe o porquê, mas depois de uma semana a gente entende: poxa, era por causa disso. Meu Deus, era isso então. Cabeças explodindo. Sabe? Muitas situações a gente passa e não entende o momento, não entende o processo, mas dali um dia, daqui 2, 3, daqui um mês, 1 ano, 2 anos, o Senhor vem com a palavra e fala: é por isso que eu te livrei, é por isso que aquele relacionamento não deu certo, é por isso que aquele emprego não deu certo, aquela entrevista não aconteceu, aquela pessoa não aconteceu, é por isso que eu te separei desse relacionamento, é por isso que eu te tirei desse ambiente, é por isso que o Senhor revela. A palavra do Senhor diz em Lucas 12:8: não há nada oculto, não há nada que o Senhor não vá revelar. Vai doer, mas já foi, hein? Vai doer, mas já curou. Não há nada oculto que o Senhor vai revelar. Então, nós temos esse entendimento de posicionamento. Então, quer ouvir a voz do Senhor? Se posiciona. Segundo, contemple o que está acontecendo sem questionar. Deixa que Deus trabalha. Deixa que Deus trabalha. Deixa que Deus opera. Que Deus continue a ministrar ao coração das pessoas, ao seu coração. E o vaso, então, ele se quebrou. O vaso se estragou. O vaso não teve estrutura para suportar, para preencher, para ser preenchido por algo. Porque na verdade o vaso é para isso. O vaso ele serve para receber, não para entregar. O vaso é para receber. Receber uma flor, receber um resíduo, um líquido. É por isso que serve o vaso. Então ele não teve estrutura para que algo esteja dentro dele. E muitas das vezes nós não temos estrutura para receber algo da parte do Senhor. Precisamos ser moldados.
precisamos ser moldados. A palavra do Senhor não diz que nós temos que correr atrás de bênçãos. A palavra do Senhor diz para nós sermos a bênção. Assim como foi ministrado na manhã de ontem sobre a bênção, que nós falamos sobre Abrão, que ainda não era Abraão, era Abrão. Sê tu bênção. Porque quando nós falamos de bênçãos, como resultado, foi o que nós falamos ontem, as bênçãos do Senhor nos seguirão. Os milagres acompanharão aqueles que creem. Ou seja, nós não temos que correr atrás disso. Nós temos que ser bênção. Então, para nós sermos algo, nós precisamos passar por esse processo e ser moldado para receber algo. E muitas vezes nós queremos falar assim, o Senhor está preparando, o Senhor está... Não. O Senhor não está preparando bênçãos. As bênçãos do Senhor já estão preparadas para mim e para você. Somos nós. É eu, o Guilherme, que não está preparado para receber. É você que não está preparado para receber a bênção do Senhor. Se nós tivesse preparado, o Senhor já tinha entregado. Já tinha acontecido. O relacionamento já tinha vindo. A porta de emprego já tinha vindo. Sabe? Não que nós merecemos, mas é preparação. O Senhor não vai colocar um fardo sobre nós que nós não vamos aguentar, que nós não vamos suportar. É necessário nós passarmos pelo processo. E muitas vezes nós olhamos pessoas que, é pastor, é missionário, porque isso e aquilo, e aí quebrou. Saiu, desviou, desconverteu e saiu, tá. Não suportou o processo. E o processo de modelar dói porque mexe com arestas, vai apertando, vai girando, vai misturando, vai mexendo com áreas da nossa vida e vai tudo aquilo mudanças, mexe com o nosso ego, mexe com inveja, mexe com nossos pecados de estimação, mexe com nossos impulsos e vai mexendo. E se nós não tivermos a estrutura para suportar essa modelagem, nós quebramos. Não tem como. Nós infelizmente vamos quebrar. Não porque o oleiro não tem habilidade. Poxa, nós estamos falando de Deus. E Deus não tem a capacidade, Deus não tem a habilidade de fazer um vaso de forma perfeita. Lógico que tem. Mas aí, como que está o barro? Como é que está o teu coração? Como é que está a tua estrutura para ser formado? Como é que está a sua estrutura para Deus te usar? Se Deus hoje resolve depositar em você unção, como é que está a sua estrutura para receber a unção de Deus? Se hoje Deus resolve te dar um carro, como é que está a sua estrutura para receber este carro? Se hoje Deus resolve te entregar uma família, como é que está a tua estrutura para receber essa família? Se Deus resolve te entregar o que você quer, aquilo que você tem orado, meses. Se Deus resolve te entregar, como é que está a tua estrutura? Porque às vezes Deus está entregando de pouquinho em pouquinho e você já está rachado. Se Deus depositar tudo, vai quebrar tudo o negócio mesmo. É necessário fazer de novo. E esse louvor que nós iniciamos nessa live, Me Refaz, ele fala sobre isso, porque às vezes nós estamos rachados. Estamos trincados. Tem buraquinho. Sabe? Buraquinhos, brechinhas. Nós vamos deixando. E nós precisamos pedir para o Senhor: Pai, me refaz. Me refaz. Me refaz, Pai. Fecha isso, Pai. Meu Deus, me ajude. Tem um louvor que estourou muito, agora não está tão no auge assim, que é aquele que fala: quebra este vaso, rachado como estou. Percebe que é algo que nós pedimos, não que o Senhor faz por livre e espontânea vontade dele. Só quebra quem não tem estrutura. Não que o Senhor pesa a sua mão. Não, quebra quem não tem estrutura. O que nós pedimos: Senhor, quebra esse vaso, é como nós estivéssemos pedindo: Senhor, do jeito que tá, não dá, me faz de novo. Me muda de ambiente, me muda de trabalho, me muda de relacionamento, me muda de roupa, me muda de tudo, Pai. Faz tudo novo. Porque do jeito que tá, não dá. Me quebra por inteiro, então, Pai.
Mas isso não é o desejo do oleiro, de quebrar. Mas é necessário. A troca de ambientes é necessário. A mudança de ciclos é necessário. O Senhor te tirar de ambientes confortáveis para te levar em ambientes que são desconfortáveis. O Senhor tirar você da sua acomodação para te levar para um ambiente de incomodação, com pessoas incomodadas, inconformadas, com a mente renovada e transformada é necessário. Para que a gente possa viver outros processos, para que a gente possa viver outros propósitos, que tem fases e fases e fases que não contemplam mais o Guilherme da forma que ele é hoje. Daqui 10 anos, daqui 5 anos, talvez a forma que Deus queira me usar não é como eu estou hoje. Eu estou sendo preparado, moldado, formado, forjado para ser um novo Guilherme daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, para viver aquilo que o Guilherme daquela estrutura tem que viver. Porque apesar de nós termos os dons ministeriais, dons espirituais, nós precisamos aperfeiçoar. Meu Deus! Não basta só ter os dons, nós temos que despertar e aperfeiçoar. Despertar e aperfeiçoar. Despertar e aperfeiçoar. E tendo os dons, ainda a palavra do Senhor diz, procure os melhores dons. Procura, né, os melhores dons. E quais são os melhores dons? Onde você está inserido? Qual que é o ambiente? Qual que é o seu ciclo? Quais dons vão contribuir para o ambiente que você está? Procure este dom, os melhores dons. Desperta, aperfeiçoa. Desperta, aperfeiçoa. Desperta. É necessário. Não é que é, poxa, Guilherme, é importante. Não, é necessário que a gente viva isso. E que Deus abençoe sua vida grandemente em nome de Jesus. A todos vocês que estão aqui no TikTok, todos vocês que passaram aqui, e aqueles que estão assistindo gravado, vocês aqui do Instagram também, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, todos que estão aqui, todos que passaram, que estão assistindo aqui a live gravada. E eu tenho certeza que Deus há de nos abençoar, que você tenha um dia ricamente abençoado por Deus. Você, sua família, seu trabalho, seu estudo, todo mundo seja abençoado, tá? Amanhã nós nos encontramos aqui neste mesmo horário para a nossa quarta manhã abençoada em nome de Jesus. E eu tenho certeza que será uma bênção. Deus tem a palavra preparada para o meu e para o seu coração e que você possa sair renovado, dando um start aí na sua quinta-feira. Quero orar pela sua vida, então peço que, se você tiver a possibilidade, feche os olhos e abra o seu coração. Amém? Senhor, nosso Rei, quero agradecer por esse momento, agradecer por essa manhã, Pai. Assim como a tua palavra diz, ser tu bênção, Pai, que nós sejamos a bênção, que nós possamos ser a ferramenta, o canal, o instrumento que Deus vai usar no ambiente, Pai, de trabalho, no ambiente de família, no ambiente de escola, Pai, no ambiente de estudos, Pai. E como a sua palavra diz hoje para nós, Pai, sobre o vaso e o oleiro, que nós possamos, Pai, ter estrutura para ser formado, Pai, para estar, Pai, na forma que o Senhor quer nos usar, Pai, para estar no ambiente que o Senhor quer falar conosco, Pai, com as pessoas que o Senhor quer falar conosco, que nós possamos ter posicionamento, que sejamos homens e mulheres do Senhor com posicionamento, Pai, atentos a ouvir a tua voz, Pai, que hoje seja um dia para nós ouvirmos a tua voz, contemplarmos a tua beleza, contemplarmos os grandes feitos, Pai, que nós possamos ser gratos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e através dela, Pai. Na autoridade que foi me dada, Pai, em nome de Jesus, eu abençoo todos que passaram por essa live, todos que estão aqui nessa live, Pai, no TikTok, no Instagram, Pai, e aqueles que vão assistir essa live gravada, Pai, em outra rede social ou nessas mesmas. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos aqui, nesse mesmo Instagram, no TikTok, ou no YouTube, TikTok, mas estaremos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima.